Olá pessoal, quem fala aqui é Douglas Valverde. Eu vou dar esse treinamento para vocês sobre como usar a plataforma de gestão estratégica dos hospitais públicos, tá bom? Essa plataforma é uma plataforma extremamente robusta que permite que a gente tenha uma visão muito abrangente do que está acontecendo em cada hospital público brasileiro. Aqui na página inicial dessa plataforma, a gente tem dados gerais dos indicadores dos hospitais públicos. Então, aqui nós temos uma série de filtros. Temos filtros de ano, temos filtros de mês, ano, temos filtros de grupo de CID, temos filtros de grupo de procedimento. Então, procedimentos hospitalares ou cirúrgicos ou clínicos, tá? Que podem ser filtrados para a gente verificar esses indicadores filtrados. Algo muito importante da gente mencionar aqui é que qualquer gráfico, qualquer visual dessas páginas todas que a gente tem aqui no produto, eles podem ser expandidos. Então, por exemplo, se a gente quiser visualizar este gráfico aqui de cirurgias por mês e ano expandido, a gente pode simplesmente clicar nesse íconezinho de modo de foco e ele vai expandir o gráfico para a gente verificar o gráfico numa visualização maior, tá? Outra característica importante aqui é que a gente consegue visualizar também as informações no formato de dados. Então, nós podemos, além de expandir um gráfico qualquer, nós podemos vir aqui e mostrar como uma tabela. Então, é possível a gente mostrar a tabela que forma esse gráfico aqui. Então, essas são algumas das características dos visuais que a gente tem em todas as páginas do relatório, tá? Então, uma outra coisa importante é que se a gente clica num ano, ele filtra por aquele ano, e se a gente clica em outros anos, ele vai mudando os anos que vão sendo selecionados. Só que quando nós queremos selecionar mais de um ano, a gente tem que usar a tecla Ctrl do teclado. Então, se a gente segurar apertada a tecla Ctrl, a gente consegue clicar em mais de uma seleção e ele seleciona múltiplas seleções. Então, quando nós queremos visualizar múltiplas seleções, nós podemos, então, segurar a tecla Ctrl pressionada e selecionar as múltiplas coisas que a gente quer ver. Tá bom? Essa borrachinha aqui, ela limpa as seleções. Então, se eu clicar em qualquer desses filtros na borrachinha, ela limpa o que foi selecionado. Isso é muito importante para a gente trabalhar com o gráfico. Tá? Então, nós conseguimos fazer essas visualizações distintas aqui dessa página inicial. Então, nós temos aqui admissões por dia internado, admissões e readmissões, a taxa, o percentual de readmissão médio de todos esses anos, cirurgias por mês e ano. Se a gente segura aqui um pouquinho o mouse paradinho, ele mostra o que tem naquele mês e ano de cirurgia, tá bom? Isso é bem interessante. Também existe uma característica que nem sempre funciona em todos os gráficos, mas em alguns gráficos de linha e de barra ela funciona. Se você clicar com o mouse direito, às vezes ele permite que você selecione uma explicação para aquele pico. Aqui a gente não consegue ver. Eu vou tentar mostrar isso em outros locais para vocês, tá? Para os hospitais que tiverem o módulo de COVID instalado e funcionando e linkado com os seus hospitais, aqui dentro a gente vai verificar os casos de COVID-19. Para os hospitais que não têm esse módulo instalado, você vai ver exemplos de casos como a gente está vendo aqui.
tá bom? Aqui são só exemplos de caso que estão travados no tempo e a gente não consegue ver nada mais do que esses exemplos que estão aqui. Para os hospitais que tiverem isso funcionando, isso vai estar ativo e você vai conseguir ver os dados reais do seu hospital aqui, tá? Passando para a próxima abazinha aqui, que são os índices anuais, a gente consegue verificar os índices anuais de readmissão, de mortalidade e de média de diárias no hospital. Na linha em verde, nessa linha em verde, a gente está vendo aqui a linha média das readmissões. E na linha em amarela tracejada, a gente está vendo a tendência, é uma linha de tendência. Então, nesse gráfico de média de diárias, a gente consegue visualizar melhor aqui, onde a gente consegue ver em verde a linha de média, tá? E que está ao redor de algo relacionado a 8.9, 9, aqui alguma coisa assim. E na linha amarela tracejada, a gente consegue visualizar a linha de tendência da média de diárias, que é uma linha de tendência de diminuição de média de diárias. Aqui está uma em cima da outra, por isso é difícil visualizar. Às vezes, quando a gente abre assim, a gente consegue visualizar um pouquinho melhor aqui. Então, a linha amarela de tendência e a linha verde de média, tá bom? Isso é interessante para a gente verificar tendência e média de qualidade ou de readmissões, tá? Então aqui, como eu falei, eu cliquei nessa bolinha onde a gente tem aqui esse pico, e eu clicando nessa bolinha, ele me dá uma opção de análise de explicar o aumento dessas readmissões. E aí eu posso tentar clicar no explicar aumento, que se tiver alguma análise de machine learning, ou seja, análise de inteligência artificial, que a plataforma conseguir explicar, se ela conseguir explicar, ela vai mostrar. Então eu posso clicar e ver se ele mostra. Aqui ele me diz que eu não tenho nenhum insight encontrado, então não foi frutífera essa nossa análise, eu não consigo verificar nada. Aqui a gente tem uma série de filtros, onde eu consigo ver, por exemplo, esses percentuais de readmissão e de mortalidade por grupos. Então, se eu quiser ver aqui por procedimentos, só quero ver para procedimentos cirúrgicos, eu clico aqui e vejo como é que está a readmissão e mortalidade e as tendências para procedimentos cirúrgicos. A gente vê que tem uma tendência de diminuição de mortalidade em procedimentos cirúrgicos nesse hospital. E uma tendência também de diminuição de readmissões para procedimentos cirúrgicos nesse hospital. Tá bom? Vamos ver para procedimentos clínicos. A gente tem uma menor tendência de diminuição, muito pelo contrário, aqui na readmissão a gente tem uma tendência de aumento. Então isso é um ponto de atenção para esse hospital, tá certo? Assim, são coisas interessantes que a gente consegue verificar em como ajudar o hospital a entender aonde estão os pontos de atenção. A gente pode fazer vários outros filtros, filtro de grupo de seeding, então quero ver, por exemplo, para traumas nesse hospital. Como estão a tendência de mortalidade para trauma nesse hospital? Está caindo. Readmissões também está caindo. Como está a tendência nesse hospital para doenças do sistema respiratório, por exemplo? Para doenças do sistema respiratório, eu estou vendo uma tendência de aumento de readmissões e uma tendência neutra de mortalidade. Então eu posso ver isso para qualquer tipo de grupo de SIDD, por exemplo, né? Então a gente pode ver, por exemplo, para doenças do sistema digestivo, o que está acontecendo, e assim por diante, tá? Então essa é uma plataforma de gestão, de inteligência para os hospitais públicos, para que a gente possa entender como melhorar os indicadores e ver aonde estão os problemas da nossa instituição, tá bom? A gente pode ver por atividade profissional também. Então eu posso ver para atendimentos relacionados a médicos, cirurgiões gerais, como estão esses atendimentos. A gente pode ver aqui, cirurgiões gerais, como é que está cada um desses índices. Eu posso ver, por exemplo, para, por exemplo, médicos gastroenterologistas, né? E ver como é que isso está variando para gastroenterologistas. Ou posso ver como é que está variando isso para pacientes que passam junto a médicos infectologistas e ver como está variando para cada especialidade, cada atividade profissional ou especialidade médica.
Aqui nessas outras abas a gente vê uma análise preditiva, então, de readmissões, análise preditiva de readmissões. A gente pode ver aqui em azul uma faixa de predição de meses, de anos futuros para os meus percentuais de readmissão, tá? E posso testar isso contra esses filtros também que eu quiser aplicar aqui. Como é que está, por exemplo, para trauma? A previsão. Como é que está a previsão para doenças do sistema respiratório? Tá? Então isso é muito interessante também para a gente ver o que está acontecendo. A mesma coisa eu posso ver para mortalidade, qual é a previsão para mortalidade. Por que que ele exclui o último ano? Ele exclui o último ano porque o último ano não acabou. Então, como o último ano não acabou, a gente prefere utilizar a média que vem dos anos anteriores, porque pode ter um viés no ano atual, enquanto ele não finaliza, em função da gente não ter todas as hospitalizações ou atendimentos fechados naquele ano. Então a gente exclui da previsão o último ano, tá bom? Outra coisa importante também aqui, a previsão, análise preditiva por machine learning, por inteligência artificial, da média de diárias para os próximos anos. Também posso fazer vários filtros aqui. Que mais que a gente pode ver? Aqui a gente tem os gráficos de barras para as áreas terapêuticas neste hospital. Então eu estou vendo aqui todos os meses e todos os anos, né, como é que estão as minhas áreas terapêuticas. Se eu quiser definir aqui um determinado ano, eu posso pegar o ano que eu quiser. A partir de 2007, a gente não tem nada antes de 2007. Eu posso pegar aqui, por exemplo, no ano de 2011 e verificar de janeiro de 2011 até, então, deixa eu pegar de novo aqui, janeiro 2011, janeiro, clico no dia 1 de janeiro e posso verificar até, por exemplo, dezembro de 2011, mês dezembro, clico no dia 31 e eu estou vendo, então, o ano completo de 2011 aqui, como é que foi a mortalidade e como estão os atendimentos para cada grupo de CID e os atendimentos por sexo também dividido por sexo masculino ou feminino. Se eu clicar no sexo feminino, de neoplasias eu vejo a mortalidade, no sexo masculino eu vejo a mortalidade também, e assim por diante. Eu posso ir vendo a mortalidade para cada um dos grupos de CID, no masculino e no feminino. Eu vejo aqui a mortalidade neste ano. Então é uma ferramenta muito simples da gente poder verificar o que está acontecendo num determinado período de tempo. Tá? Aqui nós temos nas hospitalizações, nós temos uma série de indicadores onde a gente pode trabalhar com esses indicadores e verificar quais são os principais grupamentos que me interessam. Então, por exemplo, aqui eu tenho quase 20% das hospitalizações deste hospital, no período selecionado, que são todos os anos, são relacionadas a neoplasias, tá bom? E se eu clicar aqui em neoplasias, eu deixo marcado só neoplasia, eu vejo aqui todas as admissões nesse hospital e os percentuais relacionados às atividades profissionais destas admissões de neoplasias que está marcadinho aqui, né? Os indicadores, ou seja, eu vejo aqui que, por exemplo, a gente tem 16,76% das admissões relacionadas a neoplasias tiveram algum atendimento por médico residente, tá? Então são informações importantes que a gente consegue verificar. Se eu quiser abrir aqui a neoplasia, eu consigo verificar que o principal atendimento foi em neoplasia maligna da mama, com 195 mortes e 1,6% dos atendimentos. Se eu segurar o Ctrl apertado, a tecla Ctrl, e clicar aqui nessa neoplasia maligna de mama, a gente consegue, eu consigo verificar aqui, né, se eu clicar só nela, eu consigo verificar que tivemos 1.138 admissões de neoplasia de mama. E eu consigo ver aqui
o número de mortes registradas e os profissionais que estavam relacionados a essas admissões, aos atendimentos relacionados a essas mortes. Desculpa. Aqui nós podemos abrir também no maisinho e verificar aqui dentro o que aconteceram de procedimentos clínicos ou cirúrgicos. Se eu clicar aqui nos procedimentos clínicos, eu vou ver que a gente teve tratamentos em oncologia, e aí a gente teve aqui tratamentos de intercorrências clínicas em pacientes oncológicos. E se eu clicar nesse tratamento aqui, eu vou ver que o principal envolvido é o médico clínico, certo? Onde a gente tem aqui uma presença importante do médico clínico. E se eu abrir esse maisinho, eu vou verificar quais foram os principais profissionais envolvidos no tratamento desses pacientes de oncologia, aqui de neoplasia maligna de mama, e eu vejo aqui que esta profissional teve 62 admissões sobre os cuidados dela, né, e ela então está relacionada com a maior parte desses atendimentos. E a gente pode verificar aqui também o que ela teve relacionado aos procedimentos, e a gente vai ver que é o mesmo procedimento que está ali em cima, tá bom? Então são várias informações que a gente pode ir abrindo sobre cada tipo de atendimento que a gente tem. Posso filtrar por ano ou filtrar por atividade profissional. Então são muitos indicadores importantes de número de mortes, mortalidade. A gente verifica rapidamente aqui que a maior mortalidade dentro dessa instituição está associada a doenças infecciosas. 28% a mortalidade está relacionada às doenças infecciosas, tá? Então, na realidade, a mortalidade é 28% dos pacientes de doenças infecciosas. Então isso é muito interessante para a gente verificar, né? Em relação ao total de atendimentos e o número de mortes aqui, tá? Então, média de diárias internado também é um parâmetro muito importante aqui. Aí, indo para outras abas, a gente pode verificar aqui admissões por mês e ano. Então a gente tem um gráfico aqui onde a gente tem todos os meses e anos. Eu posso filtrar, verificar só um ano, por exemplo. Eu posso pegar o ano de 2019 e verificar no ano de 2019 como é que foram os principais atendimentos e os grupos de atendimento, né, em volume aqui, certo? E se eu clico aqui, se eu seguro aqui, eu vejo os principais volumes, tá? E nós temos aqui então informações importantes, onde a gente consegue verificar que as principais admissões são de pacientes vindo dessas cidades. Então aqui é a origem da cidade que estão relacionadas a essas admissões. Então se eu clicar aqui, por exemplo, se eu quiser ver os pacientes que vieram de Itaboraí, eu clico aqui e vejo quais foram os principais procedimentos que eles fizeram. E assim por diante, posso ver de São Gonçalo, de Niterói, né, e por aí vai, tá bom? Aqui a gente tem um gráfico de rosca, né, de donut, que a gente chama, que mostra os procedimentos clínicos e as hospitalizações por CID. Então eu vejo que o principal número de hospitalizações, o maior percentual de hospitalizações foi por neoplasia, depois doença do sistema geniturinário, sistema digestivo, sistema circulatório. E aqui a gente tem, então, procedimentos clínicos ou cirúrgicos. Se eu clicar aqui em procedimentos cirúrgicos, ele me abre mostrando que o maior volume de cirurgias foi cirurgia do aparelho geniturinário, depois outras cirurgias, depois cirurgias em oncologia e por aí vai. Se eu clicar na cirurgia que eu quiser, por exemplo, se eu clicar aqui na cirurgia do aparelho geniturinário, eu abro para ver quais foram as principais cirurgias que eu tenho. Então eu vejo aqui histeroscopia cirúrgica e vejo postectomia, histerectomia aqui também. Então eu posso verificar quais são os CIDs relacionados, os grupos de CID relacionados com as cirurgias. Se eu clicar aqui nessa postectomia, eu vejo que o CID principal é um CID de doença do sistema geniturinário. Essa histeroscopia eu tenho
97% relacionado a doenças do sistema geniturinário e 3% neoplasias. E essa outra esterectomia eu tenho maior relacionamento com neoplasias e assim por diante. E posso ir voltando aqui no meio, na bolinha, tá? E posso clicar aqui nesse lado também para ver para cada uma das doenças se eu tenho mais procedimentos clínicos ou cirúrgicos e quais são eles, tá bom? Então eu posso verificar aqui o que eu tenho para cada um desses tipos de procedimentos clínicos ou cirúrgicos, dependendo do CID que eu analiso. Aqui a gente tem a distribuição das hospitalizações, também muito simples da gente analisar. Para cada uma desses itens, doenças do sistema geniturinário, eu posso abrir e ele me mostra o que eu tenho dentro de cada uma delas. E a gente vai vendo o que mais importa aqui. Nós temos aqui também, pessoal, uma forma de verificar o CEP de origem dos pacientes. Então aqui nós temos uma análise de geolocalização do CEP dos pacientes relacionados com as hospitalizações no período que eu quiser analisar. Então, por exemplo, se eu pegar um ano qualquer, posso pegar no ano de 2018, por exemplo, e pegar aqui, esse mês de setembro mesmo. E se eu clicar, por exemplo, aqui, doenças infecciosas, se eu quiser marcar, eu posso verificar aqui, nesse mês, quais os tipos de doenças infecciosas que me aparecem aqui e posso ver os CEPs de origem desses pacientes. E eu posso verificar, num determinado mês, se eu tenho alguma concentração de eventual doença, mês a mês, para ver se eu acho alguma coisa estranha, né? Então a gente pode ver focos de epidemias ou surtos que podem aparecer numa determinada região ou num determinado período de tempo. Se eu quiser ver, por exemplo, no primeiro semestre ou nos primeiros meses do ano que eu estou pesquisando, eu consigo visualizar o CEP de origem dos pacientes e o que foi que me apareceu em cada região para saber os surtos. Tá? Isso é muito interessante também. Aqui nessa próxima abinha, nós podemos ver deslocamentos. Então é possível que a gente consiga olhar aqui e visualizar os deslocamentos de que municípios vêm os pacientes atendidos neste hospital que nós estamos analisando. Então aqui nós conseguimos verificar, por exemplo, que 44% dos atendimentos deste hospital, em todos os períodos, vêm da cidade de Niterói. 36% dos atendimentos vêm da cidade do município de São Gonçalo. E assim por diante. Além disso, nós conseguimos olhar em quilômetros que essas pessoas rodaram para chegar até esta instituição. E eu posso filtrar isso num determinado ano que me interesse. Se eu quiser ver no ano de 2019 como é que está o atendimento, a gente pode ver também os percentuais e o número de admissões relacionadas a cada um dos municípios do CEP de origem dos pacientes. Tá bom? Aqui também uma tabela de atendimentos por CEP. Aqui nós podemos ver nessa outra aba o número de equipamentos nos distintos grupos de equipamentos que estão presentes nesse hospital e a evolução do número desses equipamentos ao longo do tempo. Então eu posso ver, por exemplo, que equipamentos de imagem, por exemplo, evoluíram dessa maneira. Eu consigo ver também aqui os detalhes desses equipamentos e eu posso filtrar. Então posso pegar, por exemplo, equipamentos de imagem e ver como é que esses equipamentos de imagem evoluíram ao longo do tempo nesse hospital. Consigo filtrar, por exemplo, para mamógrafo, né? Se tem mamógrafo ou não, como é que evoluiu. Posso ver, por exemplo, aqui tomógrafo.
se tem tomógrafo, como evoluiu ao longo do tempo, né, o número de tomógrafos, e assim por diante. Aqui nós conseguimos ver nessa próxima abinha uma análise das readmissões. Então eu consigo ver ao longo do tempo como é que evoluíram o percentual de readmissões nessa instituição. E eu consigo ver nesse gráfico, então, o percentual de readmissão e a sua evolução. Posso também filtrar pelo período que eu quiser aqui e ter essa análise pelo período que me interessar, aqui nessa aba. Eu consigo também, nessa próxima aba, verificar influenciadores da readmissão. Então, eu posso eliminar esse filtro aqui e verificar, por exemplo, se eu consigo entender quais as possíveis influenciadores do aumento da readmissão. Nem sempre a gente consegue receber resultados dessas análises, porque isso depende do conjunto de dados que a gente está analisando. Então, depende do conjunto de dados, a gente tem mais ou menos informação. Então, por exemplo, eu posso pegar num grupo de CID, vamos ver se a gente consegue ver algum dado aqui. Então, eu posso pegar, por exemplo, para doenças do sistema respiratório e ver se ele mostra para mim algum dado. Ele não mostrou. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui num outro grupo de CID e verificar alguma coisa. Às vezes ele realmente não mostra porque ele não acha nada. Vamos ver se na diminuição da readmissão a gente tem alguma informação. Também não. Vamos ver se por procedimento aqui, por procedimento cirúrgico, a gente consegue visualizar alguma coisa. Não, também não. Aqui a gente conseguiu achar alguma coisa, mas algo que não tem muita relevância nesse sentido aqui. Então, para esse hospital, isso a gente não conseguiu achar nada. Aqui a gente está tentando verificar se conseguimos achar o que influencia a mortalidade. Aqui a gente já teve mais informação e que esse sistema de machine learning e de inteligência artificial, ele conseguiu achar. Então aqui a gente consegue visualizar o que influencia o aumento da mortalidade. Então, por exemplo, tratamento de doenças, quando o procedimento é tratamento de doença bacteriana, a gente vê que houve um aumento de 51% da mortalidade. Ou tratamento em oncologia também teve um aumento. A idade maior que 75 também tem um aumento da mortalidade. A gente consegue verificar esses principais influenciadores aqui, tá bom? E a gente consegue também verificar isso, eventualmente filtrando para outros procedimentos ou grupos de procedimento aqui, se a gente desejar, para tentar fazer outras experiências aqui. Aqui também influenciadores de aumento de faturamento, tá? Então, a gente tem aqui, ele acha quando o nome desse profissional, ele acha um profissional que tem um aumento de faturamento por algum motivo. Pacientes com também procedimento de hemodiálise, existe um aumento de faturamento. E angioplastia com stent também tem um aumento. Aqui a gente consegue verificar os principais tipos de procedimento ano a ano e os seus eventuais picos aqui, né, de atendimentos ambulatoriais, tá bom? Então, pacientes que têm determinados atendimentos ambulatoriais, a gente pode filtrar aqui, verificar o que acontece em cada ano ou em cada período de tempo que a gente quiser analisar isso. Aqui a gente pode ver uma análise preditiva de procedimentos ambulatoriais, ou seja, eu consigo analisar e verificar quais estão aumentando, quais estão diminuindo. Endoscopia está diminuindo levemente. A gente tem aqui diagnósticos laboratoriais aumentando, tomografia aumentando também, então posso verificar eventualmente quando que eu tenho que precisar de um novo tomógrafo. Aqui a gente consegue verificar também procedimentos hospitalares ao longo do tempo, verificar esse gráfico, que tipos de cirurgia a gente tem aí ao longo do tempo, ou outros procedimentos hospitalares.
Aqui a gente tem uma próxima aba, uma análise preditiva também de procedimentos hospitalares. Então eu posso ver aqui, por exemplo, uma análise preditiva de cirurgias osteomusculares ou aparelho geniturinário. Posso ver isso aqui ao longo do tempo e essa análise preditiva, né? Posso ver qualquer um desses relatórios no modo de foco. Consigo também ver aqui detalhes de AIHs nessa próxima abinha. Consigo ver todas as AIHs. Então eu posso pegar um ano aqui, escolher um ano determinado e filtrar esse ano e verificar qualquer AIH que eu quiser dentro desse ano. E verificar o que aconteceu nessa AIH, se o paciente saiu vivo, qual foi a permanência dele, quando que ele internou, quando ele saiu, a idade dele, o valor da AIH, se teve gasto de UTI. E posso filtrar essas AIHs não só por ano, mas filtrar por grupos de procedimento. Quero ver só AIHs que tiveram procedimentos cirúrgicos e além do procedimento cirúrgico eu quero ver só as que tiveram, sei lá, este procedimento aqui. Então eu consigo ver as AIHs que tiveram esses procedimentos e aí, então eu consigo clicar nessas AIHs, filtrar qualquer uma delas e verificar essas informações da AIH que eu estou filtrando para o grupo que eu quis aqui, para o procedimento que eu quis. Tá bom? Muito simples de usar. A gente pode ver também os principais medicamentos utilizados aqui. Então, se eu abrir os filtros, limpar os filtros, eu vejo os principais medicamentos utilizados no ambiente hospitalar dentro das AIHs. Eu posso filtrar por medicamento para verificar os detalhes, né? E além de filtrar por medicamento, eu posso ver a evolução de uso desses medicamentos. Então aqui eu consigo ver esse medicamento em azul, é um medicamento que está parecendo muito utilizado aqui, a albumina humana. Então eu posso selecionar essa albumina humana e verificar os percentis 95 e percentil 5% de uso, onde a gente tem a principal faixa e média de uso desse medicamento ao longo do tempo, com os eventuais picos. E aí eu consigo ir para a próxima página e já permaneço com esse medicamento filtrado. Então eu consigo ver aqui o uso de quantidade dessa albumina humana ao longo de todos os meses. E consigo verificar as médias de uso. E consigo ver a média absoluta de uso. Então eu consigo entender o valor gasto pela minha instituição mês a mês, né, a média de valor gasto por mês dentro de cada internação, e consigo verificar também de uma maneira muito interessante o perfil de uso ao longo do tempo para poder entender qual é o estoque que eu tenho que ter desse medicamento. Aqui a gente, quando o hospital tem quimioterapia, a gente consegue verificar informações de que tipo de quimioterapia estão sendo utilizadas, os estadiamentos dos pacientes, os principais esquemas quimioterápicos de tratamento utilizados nos anos que eu quiser filtrar aqui, né? Consigo verificar esse filtro ano a ano, do jeito que eu quiser, e consigo então verificar aqui bastante informação sobre a parte de quimioterapias da instituição. Do mesmo jeito, a gente poderia ver radioterapia se houvesse radioterapia nessa instituição, e diálise também, se existe diálise nessa instituição, eu consigo ver a evolução de número de pacientes únicos fazendo diálise ao longo do tempo. E aí a gente termina esse treinamento rápido sobre a plataforma, que dá uma ideia de como que a gente pode usar de maneira estratégica e conseguir achar informações importantes para a instituição e trabalhar com essas informações de maneira estratégica para que a gente consiga melhorar a gestão da instituição. Tem muito mais que dá para ver, cada instituição tem um perfil, cada tipo de informação que está dentro de uma instituição, ela é importante de ser analisada pelos gestores da própria instituição, e quanto mais a gente brinca e trabalha com essa ferramenta ao longo do tempo, ao longo do ano, porque essa ferramenta se atualiza todo mês, então ao longo do tempo a gente vai vendo como evolui a instituição e o que a gente pode verificar de melhora em cada indicador e como trabalhar junto à equipe para que a gente possa ter os indicadores respondendo de acordo com o que a gente gostaria. Espero que tenha ficado claro. A equipe da Tech Trials
e da Nelway está disponível para que vocês tirem as dúvidas conforme elas surgirem ao longo do uso dessa ferramenta na instituição de vocês. Muito obrigado e foi um prazer apresentar essa plataforma de gestão estratégica hospitalar para vocês. Aqui quem falou é o Douglas Valverde, o criador dessa plataforma, e continuamos à disposição. Um grande abraço a todos.